Boa tarde, mulheres corajosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu queria saber de vocês se em algum momento da vida de vocês já se sentiram cansadas. Sabe aquele cansaço que parece que não passa por nada? Você dorme 8, 9 horas, e aí depois do almoço você está cansada e você quer dormir de novo. E aí você viaja para descansar, e aí você não descansa. Sempre, Ana, pelo amor de Deus, olha só, tá vendo? Pois é. E eu queria trazer para vocês uma história que, assim, eu tô lendo um livro, O Cérebro e a Menopausa. E o cérebro, ó, Lucimara também sim. E esse livro, O Cérebro e a Menopausa, fala exatamente do que é que acontece no cérebro. Aqui nós somos, a maioria, 40 a mais, né? Ou pertinho disso, quem não chegou nos 40. Mas o que é que acontece com os hormônios, com o cérebro da mulher, com o cansaço, um cansaço inexplicável. E às vezes você vai para o médico e sai de lá, sabe por quê? Com uma prescrição do antidepressivo, com a prescrição de um ansiolítico, com a prescrição de algum remédio. E eu não estou dizendo que os remédios não são bons, eu não estou dizendo que eles não servem, gente. Presta atenção. Mas eles não são a única saída. E às vezes está faltando só alguma coisinha ali, nutricional. E às vezes o nutricional não é tão somente o seu prato, não é tão somente o que está na sua alimentação. E aí é que chega a hora da suplementação. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides. Porque que é tão importante a gente entender como é que o nosso cérebro funciona e, sobretudo, o que é que eu preciso, o que é que ele precisa ter como suplementação básica para que ele funcione. Às vezes, o que você precisa para sair da ansiedade? A ansiedade são multifatoriais. Pode ser também a causa biológica, tá, gente? Mas o que você precisa saber de suplementação para turbinar o seu cérebro e você vencer a ansiedade? Além de calmantes, além de relaxantes. E olha, às vezes você pode ter isso também da própria natureza, tá? Da sua própria suplementação. O padrão é esse aqui, né? Vai na farmácia e compra remédio tal. Vai na farmácia e compra XYZ. Só que você esquece, e essa semana eu postei nos meus stories comparando o seu cérebro a uma Ferrari. Você sabia que o seu cérebro, ele foi criado, se o seu criador é perfeito, né? Foi criado para funcionar como uma Ferrari e 100% disseram que ele não está funcionando como as Ferrari. Umas funcionavam até como um Jeep, legal. Outras como um Celtinha. Eita, xoxo, uma capenga, nada contra quem tem seus Celtas. Mas ninguém disse ali que ele funcionava como uma Ferrari. Será que você está colocando combustível suficiente? E aí eu vou mais além. Será que o combustível que você está colocando para treinar o seu cérebro, para alimentar o seu cérebro, ele é de boa procedência? Você já pensou sobre isso? Já pensaram sobre isso? Responde aqui no chat. A gente tá na nossa sala secreta. Se fosse vocês, viriam para cá. Vamos lá, como é que tá aqui o chat? Já pensaram? Não pensaram sobre isso? Não, não. Pois é. E aí, esse aqui são os erros mais comuns, tá, gente? Essa aqui sou eu, em plena sexta-feira da semana passada, e eu vou contar por quê e por conta desses erros também que a gente acaba cometendo. E olha só, inclusive, aqui não estava acontecendo nada de, nada de outro mundo, gente, um pouco. Sexta-feira eu fui fazer uma suplementação. O que que acontece? Desde outubro, mais ou menos, do ano passado, eu estava me sentindo muito cansada. Mas um cansaço. E às vezes a gente fala assim, olha o que é que eu vou dizer. Que eu estava refletindo sobre até o modo como eu estava falando. Mas um cansaço que não era um cansaço normal. Gente, desde quando o cansaço precisa ser normal? Desde quando a gente normalizou o cansaço? E esse é um dos nossos primeiros erros, normalizar o cansaço. E eu até achei que era um cansaço de final de ano.
Afinal, o final de ano está chegando, a gente vai dar aquela pausa, aí emocionalmente você já está mais propenso a pausar, terminar, findar ciclos. Só que o final do ano chegou, as férias chegaram e eu continuei cansada. Viajei, voltei e continuei cansada. E fui fazer os meus exames, e aí é que estava deficiência nutricional. E o cansaço era físico, mental, ele não era emocional. Não é um cansaço diferente. E aqui é que eu venho para vocês. Alguns erros comuns que a gente vai normalizando e banalizando no nosso dia a dia. Normalizar a exaustão e a ansiedade. E aqui vem o cansaço, né? Porque antes da exaustão vem o cansaço. E quando eu me peguei falando essa frase, era um cansaço que não era normal. Desde quando o cansaço é normal? Desde quando a exaustão é normal? A não ser que você tenha feito alguns excessos. Ai, você precisou dar um plantão, digamos que você é plantonista, você deu um plantão, é natural que no outro dia você esteja mais cansado. A gente tem aqui a Cássia, que é atleta de alta performance, então quando ela treina, tem que treinar um pouco mais, tem um dia de descanso, por quê? Porque o corpo precisa descansar, porque naquele dia ela vai estar muito cansada para fazer alguns outros movimentos, alguns outros exercícios, mas normalizar a exaustão e a ansiedade é o que a sociedade vem trazendo para nós. E isso não é verdade. Você não deveria estar normalizando o cansaço, a exaustão e a ansiedade. Lembra que seu cérebro nasceu e foi projetado para uma Ferrari, então ele precisa, não é que ele precise, mas com os alimentos certos, ele vai voltar a ter essa frequência. E quando eu falo cérebro, mas pensa que tudo aqui é sistêmico, tá? O outro erro é buscar soluções mágicas imediatas. Gente, nem o que está na prateleira da farmácia é de imediato. Nem isso é de imediato, tá? Não existe uma fórmula mágica imediata, existem processos para o que eu estou vivendo. Existem processos para a minha fase de vida, aqui eu estou falando como mulher, inclusive vocês. Então, aquilo que eu preciso de suplemento não é o que você precisa de suplemento. Aquilo que eu preciso hoje não foi o que eu precisei ontem e muito menos vai ser o que eu preciso amanhã. Lembra que a biologia, o seu corpo é dinâmico. A gente quer a estabilidade, mas a estabilidade de ver algo parado, mas o seu corpo é dinâmico. E que maravilha que o seu corpo é dinâmico. Aqui está o outro erro: acreditar que suplemento é tudo igual. Não é. Cada um tem uma função específica. E aqui dentro dessa aula, eu vou mostrar para vocês, dentro dessas funções específicas, o que é que não pode faltar para o seu cérebro. É lógico que dentro da mentoria Fisiologia da Alma, a gente traz isso e a gente trata isso com muito mais certeza e segurança, no sentido de que vai desparasitar, então o seu corpo vai precisar desse suplemento. É o seu fígado que está ruim, então você precisa desse suplemento específico. É a sua tireoide, mas aqui a gente vai se deter ao que não pode faltar para o seu cérebro, tá certo? Lembrando que você precisa ver as outras condições de sua vida. Desconectar alimentação e saúde mental. Quem aqui já ouviu falar que intestino é o seu segundo cérebro? Me diz, quem já ouviu falar? Sempre tem um delezinho, né? A gente tá dando aqui, ó. Todo mundo já ouviu falar que intestino é o seu segundo cérebro. Que bom. Por quê? Primeiro, o intestino produz serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Ah, mas não é essa serotonina que passa a nível cerebral. Não mesmo. Mas ela estabiliza o seu corpo. Tem também a questão de absorção. O seu intestino, ele absorve adequadamente ou não os nutrientes que você está colocando dentro de você, tá? É tanto que assim, por que que o ferro oral a gente não recomenda muito essa suplementação, principalmente se a pessoa tiver desbiose? Porque as próprias bactérias do intestino, elas vão primeiro se alimentar desse ferro. E se alimentando desse ferro, elas vão ficar fortinha e, como diz aquela musiquinha, e crescer, e sobra menos ferro pro seu corpo. Isso aqui é só um exemplo, gente. E se você desconecta o cérebro
do seu corpo, a alimentação, que é nutriente do resto do seu corpo, do cérebro também, imagina, ele não vai funcionar direito. E aqui eu quero trazer para vocês, isso aqui sou eu, né? Aqui eu tive que fazer venoso, gente, mas olha só, venoso é só uma via de administração. Por quê? Porque eu queria algo um pouco mais rápido para poder continuar com a minha suplementação oral, que foi também totalmente modificada. E aqui eu quero trazer para vocês uma nova forma de vocês pensar. Uma nova forma para vocês pensarem, né? A grande ideia é, a proposta não é tratar a doença, é construir saúde cerebral. Ah, mas e se eu já estiver doente? Se você já estiver doente, você precisa tratar a doença para poder construir essa saúde cerebral. Porque olha só, esse recipiente aqui, digamos que ele é uma caixa d'água. Não, digamos assim, ele deve ter 200 a 300 ml. Vamos supor que ele tenha 300 ml. Aí eu preciso da farinha tal para fazer um bolo. E aqui tá sem nada. Ó, sem nada. Eu preciso colocar. Mas eu preciso disso aqui com completamente cheio, com 300 ml. Então, se eu coloco farinha até aqui, ele tá cheio, não tá? Então, eu vou fazer o bolo do jeito que eu quero. Um bolo grande para 12 pessoas, 12 fatias. Aqui, ele tá na metade. É um bolo para 6 fatias. E aqui é que eu vou dizer para vocês. Aqui, ixi, olha só, bem pouquinho. Nem dá para fazer um bolo. Vai gastar material e não vai fazer bolo nenhum. Concordam comigo? Concordam? Isso. É. Preste atenção. Boa tarde, Cláudia. Preste atenção nessa analogia. Assim é o seu cérebro. Se você tem nutrientes suficiente para pensar, ele vai agir melhor, ele vai processar melhor, você vai pensar mais rápido. A névoa mental, o cansaço mental, que você dorme e acorda com ele, vão desaparecer, vai desaparecer. Agora, se tá pela metade, você vai acordar bem. Depois do almoço, você não é ninguém. Acabou ser mulher. Agora, se tá aqui bem pouquinho, olha, tu pensa, mas tu não pensa não. Você já vai perceber, você já vai ficar com uma certa dificuldade de pensar. Se não tem nada nesse seu cérebro alimentando seu cérebro, isso aqui já é doença. Então, eu quero que vocês, se nada do que eu for falar aqui, até porque quem está aqui vai receber a planilha no final, mas se nada do que eu for falar aqui ficar, eu quero que vocês guardem essa analogia do pote de farinha, tá bom? Aqui, a minha proposta para vocês é vocês começarem a construir uma saúde cerebral, um envelhecimento saudável, uma vida saudável, não somente para o futuro, mas para hoje também uma vida saudável. É tratar o cérebro como um músculo. Sem o nutriente certo, ele fica cansado, ele fica mais suscetível a lesões. Quando eu falo em lesão, eu falo da falta de foco. Nem tudo que você sente é TDAH. Nem toda falta de atenção que você tem é TDAH. Às vezes, pode ser falta de nutriente cerebral. Ansiedade. Nem toda ansiedade ela é somente emocional. A sua ansiedade também pode ser por falta de nutriente no seu cérebro. Neurosuplementação estratégica, que aqui é a cereja do bolo, eu acredito que é por isso que vocês estão aqui. Trata-se de fornecer de forma estratégica os blocos de construção que o seu cérebro mais precisa para regular os neurotransmissores e proteger-se da inflamação e produzir energia. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver os suplementos adequados para que vocês façam esse bloco, essa construção. Não é construir saúde, não é construir energia. Então, para fazer uma parede, vamos usar blocos. Quem são esses blocos? São os suplementos. E esses suplementos garantem nutrição para que os neurotransmissores sejam aí feitos pelo seu cérebro. E aí você pode sair do ciclo de dependência, passar a ter autonomia sobre a sua própria saúde mental, usando a suplementação como a sua principal forma de ferramenta. Quem já está comigo por aqui, quem está comigo em medições, quem está comigo em
nas mentorias, já pode perceber que eu gosto de entregar para minha paciente, para minha mentorada, autonomia. Eu gosto de entregar, lógico que a gente tem os planos, mas a gente entrega também formas que ela possa pensar e o que é que ela pode fazer além de mim. A educação, e eu não estou falando da educação de casa, eu estou falando da educação formal, ela traz para a gente autonomia. Antes de tudo, é sobre quais suplementos eu devo tomar no mundo onde tem tantas informações e que se você chega numa prateleira de farmácia ou se você chega nas prateleiras de estabelecimentos de suplementação, você tem uma infinita de possibilidades, mas você precisa saber quais não podem faltar para a sua saúde cerebral. Vamos lá? Aqui é a mesma frase, tá? Os quatro pilares de uma mente blindada, e aqui eu estou falando de blindar a mente, não só no sentido emocional da palavra, mas no sentido nutricional, no sentido de suplementação. O primeiro que não pode faltar para o seu cérebro funcionar, ele nem está aqui, mas ele deveria estar, é o magnésio. Por que o magnésio? Eu parto do princípio que o magnésio ele faz parte de mais de 400 reações bioquímicas do seu corpo. Ou seja, o que é para transformar, o que é para oxidar, o que é para oxidar menos, o que é para desinflamar, vai precisar de magnésio. Seu fígado precisa de magnésio, seu sangue precisa de magnésio, o pâncreas precisa de magnésio para produzir insulina. Que mais, gente? O intestino precisa de magnésio para poder deixar entrar, deixar sair. A sua pele precisa de magnésio. Praticamente todas as reações bioquímicas do seu corpo precisam de magnésio. Ah, mas eu posso comer brócolis, couve-flor? Posso comer espinafre e ser igual ao papai? Pode e deve. Mas eu vou advertindo. O nosso solo, mesmo que você esteja comendo bonitinho, orgânico, assim, 200 quilos de verduras, legumes, nosso solo é muito pobre em magnésio. O Brasil é um país muito pobre em magnésio, o nosso solo, né, falando. E você precisa repor. Você precisa repor magnésio. Mesmo que você não sinta nada, mas você precisa de magnésio para fazer as reações bioquímicas. É por isso que eu coloquei aqui, ó, um homenzinho, uma mulher, né? Uma mulher, as formas femininas. Porque todo o seu corpo precisa de magnésio. E além disso, saca só, vou tomar um pouquinho d'água. Além disso, o magnésio, quando entra no nosso cérebro, penetra a barreira hematocefálica e entra no nosso cérebro, ele dá o freio. Sabe, a gente tá falando de carro, né? Então, teve ali um perigo, você se assustou, ansiedade, ele freia aquela ansiedade. Você se sente mais relaxado. Se você está mais relaxado, aí eu parto para a neurociência, para a parte emocional da coisa também, inteligência emocional. O seu cérebro vai sentir menos ameaça e você pode estar freando ali uma crise de ansiedade. E aí você também pensa melhor. Olha como é bonita a natureza, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe onde é que vocês encontram o magnésio assim? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, magnésio a rodo. A rodo é quando você joga água no chão e você tira no rodo. É muito magnésio. Sabe onde? Vamos, já, vamos, gente. Estou esperando vocês. Vocês sabem onde? Quem chuta? Os grilhos cantando. Quem chuta? Quem chuta? Não sabem? Eu já falei para vocês. Não! Ah, olha, onde, gente? Tem que não sei, não sei. Cláudia e Cássia, não me façam passar vergonha. Eu já falei para vocês. Sabe aquela hora que a tia olha assim, pergunta de novo?
Oleagem, não, não. Ai, gente, o mar. O mar. Sabe aquela nuvem? Assim, quando bate uma onda? Aquilo ali é tão rico em magnésio que vocês não têm noção. O melhor grounding que vocês podem fazer na face da terra é botar os seus pés no mar. É mágico. É. E você inala aquilo. Você inala aquele cheirinho de mar, aquela névoa assim que empoeira os óculos. Eu uso óculos, né? Então quando eu vou, aí fica tudo embaçado. Eu tenho muito magnésio. Além do som e outras propriedades que o mar traz, mas essa questão, eu admiro e celebro o céu e o mar sempre. Essa questão do mar com o magnésio é simplesmente fantástico. Acho que é por isso que eu gosto tanto do mar. Vamos lá, esse é o primeiro, então não pode faltar magnésio. Qual tipo de magnésio eu preciso? Porque tem vários tipos. A gente for para a farmácia, nossa, você vai encontrar vários tipos. Eu digo que se aquilo que você puder trazer de magnésio para o seu corpo, bom. Porém, o magnésio treonato, a nível cerebral, ele é o melhor, porque ele atravessa a barreira hematoencefálica com mais propriedade, com mais rapidez e vai fazer com que você tenha relaxamento. Quando é que eu devo tomar? Pela manhã, porque eu tomo pela manhã, não no sentido de dormir, mas no sentido de dar para o meu corpo magnésio suficiente para que o meu corpo possa fazer as reações bioquímicas. E à noite, ali mais ou menos 1 ou 2 horas antes de dormir, para que eu possa relaxar a musculatura, relaxar o sistema nervoso e aí eu poder dormir. Agora, gente, não é nenhum Rivotril, tá? Vou dormir agora, vou tomar meu magnésio e vou dormir. Pelo amor de Deus, não é assim. Então, pelo menos umas 2 horas antes de dormir. E isso faz parte da higiene do sono. Magnésio treonato. Esse seria o Mega Blaster Plus. E sim, é o mais caro. E aí você vai me dizer o porquê. Porque eles vão extraídos, né? Vão extraindo aquela parte. Então, exige mais da indústria de blindar. Sabe como você faz a extração do ouro? São grandes toneladas de areia para uma pepita minúscula. Seria mais ou menos isso, a comparação. Opa! Ômega 3, o famoso óleo de peixe ômega 3. Eu quero lembrar as senhoras, as mulheres corajosas que estão aqui, que o seu cérebro é constituído fundamentalmente por duas coisas: água e gordura. Nossas células sem água e gordura. E aqui vem a questão do ômega 3. O ômega 3 ele atravessa a barreira hematoencefálica e vai dar proteção para os seus neurônios, que são as células cerebrais. Então, dando essa proteção a esses neurônios, vai trazer mais estabilidade para o neurônio. E aí ele pode produzir neurotransmissores. E aí ele pode se ligar ao outro e fazer com que você tenha neurotransmissores para levar informação para o seu corpo de modo coerente. Então você precisa tomar ômega 3. E se eu já tenho ansiedade, aí eu preciso tomar uma dose maior. E se eu estou com depressão, que aí já é depressão, estado de doença, eu também preciso tomar uma dose maior, em torno aí de 3 gramas. Prevenção, 1 a 2 gramas por dia, se eu estou tomando em caráter de prevenção. Agora sim, quando é que eu devo tomar ômega 3? O ômega 3, ele é uma molécula que se liga à molécula de gordura. Então, você deve tomar após uma refeição. Nunca de estômago vazio? Tem um aforismo na medicina que diz que na medicina, como no amor, nem nunca, nem sempre. Mas você aproveita melhor ele se você tiver de estômago cheio. Por quê? Porque ele vai se ligar aos receptores, aquelas células de gordura que estão ali provenientes da sua alimentação e vão ser melhor absorvidos. Ou seja, você vai investir e não gastar.
Aí a gente não vai ter um cocô e um xixi mais caro. A gente vai ter realmente algo. Eu estou extraindo dessa molécula de ômega 3 tudo que eu preciso para o meu cérebro. Até aqui tudo bem? Vamos aqui para a coenzima Q10. Essa aqui, talvez vocês tenham ouvido pouco falar sobre ela. A maioria, quando eu venho falar em coenzima Q10, não sei o que é isso. Lembra lá da tia da sétima série? Gente, eu sou antiga, tá? Eu ainda não me adaptei, eu digo sétima série e me dei licença para isso. A tia da sétima série, quando você estudou biologia, eu acho que era a sexta série, você estudou biologia e você estudou célula. E tem as mitocôndrias são as nossas usinas de energia, é a fonte de energia. E as mitocôndrias fazem toda a respiração celular. Oxidação, processo de envelhecimento, dificuldade de respirar ou facilidade de respirar. E para isso, ela precisa de coenzima Q10. Só que, até os 25 anos, nós produzimos muito bem essa coenzima. Depois dos 25 anos, a gente já começa a ter um declínio nessa produção. Quando eu falo a gente, não é só mulher, não, é a gente, ser humano. A gente começa a ter um declínio nessa produção. E tendo esse declínio nessa produção, eu preciso repor essa coenzima. Agora, preste atenção. Para comprar a coenzima Q10, como é que eu faço? Porque eu vou na prateleira e tem uma infinidade. Vocês precisam prestar atenção no que a gente chama de biodisponibilidade. Quanto maior a biodisponibilidade dela, melhor a absorção no seu organismo. E melhor vai ser o jeito que a sua mitocôndria vai funcionar. Mitocôndria é usina de energia. Mitocôndria significa força. Mitocôndria significa respiração celular. Se eu tirar a sua respiração, você morre, não morre? Tampa o nariz. É lógico que tem um mecanismo aí central que vai fazer com que você destampe. Mas se a gente sufocar a garganta, se a gente botar um plástico na cabeça da pessoa, a pessoa vai morrer por falta de respiração. É a mesma coisa com a sua célula. A gente sempre parte do micro para o macro. Eu vou guardar essa pergunta, o que é biodisponibilidade, para quando eu pegar aqui no final. Mas muito boa essa pergunta, Paulo. Então, a gente sempre parte do micro para o macro. Eu sou um mundo de célula. Então, assim como funciona a minha célula pequenininha, eu funciono. Então, as suas células precisam, sim, de energia. Você precisa de energia, mulher. Não é energia elétrica, não. É energia mitocondrial. Por último, mas aquela frase, não menos importante. Gente, eu odeio essa frase. Dizendo, não menos importante é a vitamina D. E eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre a vitamina D. Vitamina D, a gente chama de vitamina D, mas a gente já sabe que não é vitamina, ela age como um hormônio. E sabe o que é que ela menos faz? E não é que ela não faça, não me interpretem assim? É dar estabilidade para os seus ossos. Ela também faz isso, mas não só isso. O seu sistema imunológico depende da vitamina D. A sua pele depende da vitamina D. O seu cérebro para funcionar depende da vitamina D. Os neurotransmissores dependem da vitamina D. O seu intestino para funcionar depende da vitamina D. Agora, por que cargas d'água? Você suplementa 5.000 unidades uma vez na semana. Eu não sei de onde foi que tiraram essa ideia. E aqui eu volto para a analogia do meu potinho. Sabe o pote? Os exames laboratoriais mostram que vitamina D tem que estar ali entre 20 e 90. Aqui seria o 20, aquele que a gente colocou bem pouquinho, aqui seria o 20, e aqui topado seria o 90. Prestem atenção. Mas vocês concordam comigo que se o meu corpo ele está em 20, lembra do bolo? Aqui, ó, bem pouquinho. Eu não vou conseguir fazer bolo com esse tiquinho de farinha que está aqui. Vocês concordam? Sim ou não, gente?
Cadê o chat? Sim. Por que que o seu corpo, por que que você insiste em achar que o seu corpo vai funcionar direito você com 20 de vitamina D, mulher? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque não é somente os seus ossos que precisam de vitamina D. O seu cérebro precisa de vitamina D. O seu sistema imunológico precisa de vitamina D. O seu intestino precisa de vitamina D. O seu cérebro precisa de vitamina D. Então, o ideal é que você tenha uma vitamina D ali por volta dos 50, tá? E não existe essa de eu dosar, suplementar a vitamina D R$ 5.000. Ou R$ 5.000, não, 5.000 unidades uma vez na semana. Ah, não, a gente faz 10.000, 50.000 uma vez na semana. Não vai ser absorvido da mesma forma. É a mesma coisa que você pega esse pote de farinha, lembra do bolo? Aí eu deixo ficar aqui nos 20. Aí chega no final de semana, eu boto, eu encho, mas eu esvazio. Como é que vai chegar o outro final de semana? Você de novo, xoxa, manca, capenga. Ou seja, não vai ter uma estabilidade no seu organismo para que ele possa produzir de modo adequado, funcionar de modo adequado o seu sistema imunológico, o seu sistema nervoso, o seu sistema digestivo e muito menos os ossos. Tá? E aí, como é que eu devo fazer? A primeira coisa, você deve dosar a sua vitamina D, e aí tem que ver cálcio, PTH, mas ela precisa estar entre 50 e 70. Já seria o que a gente chama de ideal. E eu preciso numa dosagem a partir de 2.000 unidades diárias. Sabe o que é diária? Diária é todo dia. Diária é ontem, hoje e amanhã. Diária é todo dia, o dia todo não, mas todo dia. Não existe essa de suplementar a vitamina D uma vez por semana. Tá? Uma vez por semana ou uma vez por mês, se você já está deficiente, você precisa fazer aí ela intramuscular. Mas aí já é outra coisa, aí a gente já está falando em deficiência. Aqui eu estou falando em você poder nutrir, você poder constituir e complementar a sua saúde. Nesse caso, posso tomar 5.000 por dia? Vamos chegar lá. Guarda essas perguntas. Aqui, como é que vai tomar? Isso, bora lá. Eu vou trazer aqui para vocês. Vou deixar essa tabelinha para vocês e depois a gente vai parar a gravação e vocês vão fazer as perguntas e eu vou responder, tá? Como é que eu posso tomar as nossas suplementações? A coenzima Q10, de preferência pela manhã, 100 miligramas, com gordura para energia diurna. Também pela manhã, vitamina D com K2-MK7, entre 2.000 e 5.000 unidades, com gordura e K2 para humor e segurança. Deixa eu explicar aqui o K2-MK7. Deixa eu pegar aqui uma xicrinha. Eu gosto de explicar com essa xicrinha e eu não trouxe aqui para perto de mim. Vamos supor que aqui, nessa xicrinha, uma xicrinha direto de Paris, tá? Que Cláudia me presenteou. Essa xicrinha é a sua vitamina D, né? Aí eu boto café, eu tomo café, tudo bem. Só que eu tomando café me distrai, posso respingar. O que é que a gente faz para evitar o respingo do café? A gente usa um pires. Eu gosto muito de analogia, tá, gente? A gente usa um pires. Tomo meu café, viu que respinguei, usei o pires e ele não vai sujar minha mesa, minha bancada, meu suplá. A vitamina D, ela sozinha, ela tem o maior potencial de se alojar nas artérias. E aí vocês já devem ter ouvido falar, não suplemento, cuidado com a vitamina D.
Porque se você não tomar direito, vai calcificar suas artérias, você vai ter um infarto. Quem já ouviu falar aqui sobre isso? Até saiu reportagem numa emissora aí, que eu não gosto muito de dizer, nem vou dizer o nome. Quem já ouviu falar? Ninguém? Ah, aqui no Marajá, isso, achei que era bem mesmo. E aí, o que é que acontece? A vitamina K2 e MK7, ela vai ser usada como pílulas, ou seja, ela vai ajudar a vitamina D a se acoplar nos seus receptores, e a gente tem receptor de vitamina D em quase todas as células do nosso corpo, e ela vai evitar que ela se deposite nas artérias. Por isso que preste atenção quando você for comprar vitamina D3 ou hormônio D3, ela venha com a K2MK7. Preste atenção também porque tem K2 e K1. A gente precisa de K2MK7. Então, você pode suplementar entre 2.000 e 5.000 unidades diárias, mas que tenha K2MK7. Explicado? Tarde e noite. Ômega 3. EPA maior que DH, porque a gente está falando do sistema nervoso central. Entre 1 e 2 gramas. E com o jantar para reparação celular. Depois do almoço e à noite. Se vocês olharem os meus stories, você vai ver que eu faço o ômega 3 pela manhã. Por quê? Porque eu tenho muita facilidade de esquecer quando eu coloco ele depois do almoço. Então, porque eu tenho essa dificuldade de esquecer e suplementar após o almoço, eu prefiro tomar de manhã e à noite. Porque é uma dosagem, é um horário que eu sei que eu não vou esquecer. Mas o ideal seria meio-dia e à noite. E, gente, quase acho que uns 80% dos meus pacientes, quando eu falo para tomar meio-dia, acabam esquecendo da dose de meio-dia. Então, por isso que eu prescrevo, vocês vão me ver, e aí, se vocês forem minhas pacientes também, vocês vão me ver algumas vezes prescrevendo manhã e noite. Mas eu tô falando aqui de ideal. Se você for daquela que realmente não vai esquecer, vai levar na bolsa e vai tomar, tá tudo bem. Toma meio-dia e à noite. Ah, mas eu vou esquecer. Toma de manhã e à noite, tá? A história do perfeccionismo vamos tirar daqui. À noite, o bisglicinato, o magnésio bisglicinato ou treonato na dosagem entre 200 e 400, antes de dormir para o relaxamento mental. Só que eu até acrescento que você use o magnésio manhã e noite para que você ajude todo o seu corpo a fazer todo o processamento bioquímico. Ok, gente. Deixa eu